Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a Esdras, capítulo 3. É levantado o altar. Amém? Zorobabel, quando ele traz esse primeiro grupo de israelitas, e nós vimos no vídeo comentado de ontem, a quantidade, né? Nós vemos que assim que eles conseguem se assentar e se ajustar às cidades, o primeiro cuidado deles é levantar o altar do Senhor. Amém? O altar é um lugar de sacrifício, é um lugar onde o homem pecador ele vai imolar um animal inocente para que seja substituído é, o sangue daquele inocente pelo sangue do pecador e assim ele possa se aproximar de uma certa forma de Deus. Isso é representado pelo sacrifício de Cristo na cruz, que derramou a sua vida, derramou o seu sangue, por amor de muitos, na verdade de todos, mas somente aqueles que se aproximam de Deus e reconhecem a dádiva que Deus ofereceu, amando de tal maneira através de Jesus Cristo, fazendo dele Senhor e se arrependendo dos seus pecados, é que vai ter o benefício de ter o Espírito de Deus habitando nele. Amém? Mas vamos ver aqui o texto que fala sobre o altar do Senhor que é levantado. Esdras capítulo 3. E chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Verso 4. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os do que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, o rei da Pérsia. Então nós vemos aqui o início da reconstrução no retorno do povo do cativeiro. Eles tinham que fazer isso, né, para que pudessem iniciar sua reconstrução na sua aproximação de Deus. É interessante, diz aqui no verso 4 que eles celebraram a festa dos tabernáculos, amém? Essa festa dos tabernáculos era um período, geralmente no outono, ali setembro, outubro, amém? Aonde eles iriam comemorar o fim de um ano agrícola e o início do outro. Como vocês sabem, eles viviam da agricultura, né? Eles viviam de plantar, de colher, da criação de animais, na sua grande maioria. E essa questão desse ano agrícola para eles era muito importante, porque dependendo de como o ano agrícola seria, eles poderiam ter prosperidade ou não. Então, Deus, através de Moisés, ele disse para que o povo, quando estivesse assentado na terra, eles não dissessem, depois que tivesse construído casas, habitados nelas, a força do meu braço é que me deu todas essas coisas, e esquecesse do Senhor. Então, essa festa, no final de um ano agrícola e no início do outro, aonde o povo iria sair das suas casas, iriam viver em tendas, lembrando o período de peregrinação no deserto do povo de Israel, quando Deus tirou com forte mão debaixo da escravidão do Egito.
Eles iriam celebrar a Deus, eles iriam ofertar a Deus, eles iriam consagrar a sua vida a Deus. Então era uma festa que tinha uma duração importante. Amém? É também conhecida como a festa das tendas, que recorda o período em que o povo de Israel viveu em abrigos temporários durante a sua peregrinação pelo deserto. Então é muito importante nós observarmos isso. Por que restaurar esse altar? Porque é um lugar muito importante. Se você for ver o profeta Elias em 1 Reis capítulo 18, quando ele vai desafiar Acabe, vai desafiar os profetas de Baal e juntamente Jezabel, no versículo 30 diz que ele vai restaurar o altar do Senhor que estava derrubado. Amém? Então, existiam altares e altares. Esse altar com A maiúsculo, que é o verdadeiro altar. E na nossa vida existe um altar, aonde quem deve ter a primazia, deve ter o primeiro lugar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o reino de Deus. Jesus, Mateus relata no capítulo 6, falando sobre a solicitude da vida, a respeito da preocupação dos homens sobre o que comer, o que vestir, ou aonde ter abrigo. Jesus vai falar que Deus sabe de todas as coisas que nós necessitamos. E nós precisamos observar os lírios do campo, nós precisamos observar as aves do céu e saber que se Deus cuida deles, Ele também vai cuidar de nós. Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A grande dificuldade do homem moderno é manter o altar na sua vida de pé, é manter o altar construído, equilibrado. Então, nós vemos que para fogo descer do céu, Elias teve que restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu não sei como está o altar de Deus na sua vida, mas é importante que o altar de Deus na sua vida esteja construído, esteja edificado, não em ruínas. E quando eu falo do altar de Deus, é sua vida devocional, seu tempo a sós com Deus. Quando eu falo do altar de Deus, eu estou falando de leitura da palavra diária, porque você se alimenta naturalmente todo dia, às vezes 3 vezes por dia, e tem que se alimentar espiritualmente também todo dia. Quando eu falo do altar de Deus, eu estou falando de uma vida consagrada, uma vida de perdão, uma vida de oração, e oração não somente para pedir, mas oração para consagrar a sua vida. Quando eu falo de altar, eu estou falando de congregar fielmente. Você ter uma igreja onde você é fiel. Você ter uma igreja onde você convive com os irmãos, estimulando e sendo estimulado ao amor e à prática das boas obras. Quando eu falo de congregar, uma igreja onde você presta contas. Para quem você tem prestado contas de sua vida? Amém? As pessoas hoje não querem mais prestar contas. As pessoas hoje não querem mais estimular os outros ao amor e às boas obras. Quando eu falo de congregar, eu falo de uma igreja onde você vai servir aos irmãos, servindo ao Senhor, onde você vai desenvolver sua vocação, onde você vai servir no ministério de socorros. E se Deus tiver um plano para você nos 5 dons ministeriais, quando eu falo de congregar fielmente, eu falo da prática dos dízimos e das ofertas. Quando você recebe o seu salário, fruto do seu suor, fruto do seu trabalho, a 10ª parte você está entregando aonde? Você está consagrando aonde a sua vida? Então veja como está ligada essa questão do altar à festa dos tabernáculos, que era uma festa que representava, tinha toda uma simbologia. Este festival da colheita acontecia no outono, quando toda a produção tinha sido colhida. É também chamada de festa da colheita. Detalhes sobre a observação dessa festa são dadas em Levíticos 23 e Números 29. Em cada ano sabático, a lei era lida para todo o povo de Israel. Então, veja a importância da palavra. Veja a importância de se conhecer. E eles estavam trazendo e estavam lendo a palavra, e Zorobabel, que era quem estava no comando, que era quem estava atuando, ele vai se juntar com Jesua, né, o Josué, que era também filho de Josadaque, era um sacerdote,
um sacerdote zeloso, e eles vão ali começar a reconstruir. Primeiro, voltar da Babilônia e deixar as coisas da Babilônia na Babilônia e iniciar a reconstrução de Jerusalém, mas vai começar primeiro pelo altar. E amanhã nós vamos comentar sobre a reconstrução da base do templo, porque não foram fáceis e o templo não foi construído de uma vez só. Amém? Não tinha a glória do templo de Salomão, mas eles estavam tentando fazer aquilo que Deus estava colocando no coração dele. Oposição vai se levantar como se levanta hoje, mas eles permaneceram fiéis. Que eu e você também possamos permanecer fiel. Restaure o altar de Deus na sua vida. E se o altar de Deus na sua vida está restaurado, sacrifique ao Senhor. Ofereça sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.